Painel com o professor Marco Aurélio. Olha só, na coluna Painel de hoje, o professor Marco Aurélio Freire comenta sobre a ameaça de prisão por desacato feita pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-ministro Aldo Rebelo, viu, Laís? E tem mais ainda. O recuo do ministro Fernando Haddad sobre parte do aumento do IOF, depois das críticas do mercado financeiro e da indústria. Vamos acompanhar. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Ontem, o ministro Fernando Haddad da Fazenda anunciou um aumento do IOF e em 6 horas teve de recuar de algumas dessas medidas. E eu explico. Ocorreu o seguinte, o governo, no intuito de arrecadar mais dinheiro, anunciou aí o aumento do IOF. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é aquele imposto que recai sobre o custo do dinheiro mesmo, financiamentos, por exemplo, o câmbio, quando se compra dinheiro aí, o dólar, o euro, outras moedas, também sobre compras no exterior, com cartão de crédito e por aí vai. A questão é que o governo quer arrecadar 20 bilhões de reais a mais, pelo menos, e aí anunciaram essa medida. Porém, em 6 horas, Haddad precisou recuar, não de tudo. Ele recuou de pelo menos uma medida, que foi a medida em relação aos fundos de investimento feitos por brasileiros no exterior, porque a grita foi geral. O mercado financeiro como um todo, acabou reclamando, mas também outras entidades. A Fiesp, por exemplo, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, reclamou. A SUSEP, que trabalha no ramo das seguradoras, reclamou, porque, por exemplo, entre as medidas tem uma que aumenta o VGBL. O VGBL é um tipo de previdência privada, na qual as pessoas vão colocando dinheiro para um dia receberem de volta na forma de aposentadoria. Porém, o VGBL não era taxado para pessoas que aportam, colocam dinheiro em torno de 50 mil reais por mês. E agora vai ser. Então, quem coloca essa soma de dinheiro vai ter aí uma taxa de 5%. Pronto. Então, com tudo isso aí, Haddad começou a enfrentar uma grande gritaria no mercado financeiro também. Enfim, houve muito nervosismo. E aí é o seguinte, enquanto o Haddad estava saindo de Brasília para São Paulo, alguns ministros importantes que trabalham lá no Palácio Planalto, perto do presidente, começaram a se reunir. O Rui Costa, da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, e também o Sidônio Palmeira, da Comunicação. Eles estavam avaliando como diminuir, como fazer algum tipo de recuo nas medidas. E aí, quando o Haddad pousou em São Paulo, acabaram por decidir isso. Enfim, o governo recuou de uma parte, mas a maioria das situações vai continuar. Então, vamos ter aí um aumento na questão das compras no exterior, cartão de crédito também, em relação a compras no exterior, e por aí vai. Agora, o ponto é que o recuo também mostrou que tem muita gente atenta a essas medidas do governo, inclusive a oposição. Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, ex-presidente, foi para redes sociais dizer que o Brasil não aguenta mais uma carga tributária elevada e que por isso mesmo ele vai acionar o seu partido, o PL, para que o PL estude maneiras de barrar esse aumento do governo. Agora tem um probleminha. O IOF, ele não passa pelo Congresso. Ele é um tipo de imposto que só precisa de decretos do Executivo. Por isso o Haddad aumentou aí ele de forma tão rápida, diferente, por exemplo, de outros impostos que precisam passar pela Câmara, pelo Senado, por algum motivo. Enfim, de um modo geral, o governo testou o aumento, conseguiu passar, porque é aquilo. O recuo que o governo fez vai tirar 2 bilhões da conta. Mas como a conta era chegar em 20 bilhões, ao que parece, o governo pode estar no lucro. Olha, e já que a gente está em Brasília, e eu citei o Bolsonaro, teve uma outra situação ontem, só que no STF, que indiretamente envolve o Bolsonaro também, mas vejam só. O Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara de Deputados, já foi ministro da Dilma, por exemplo, e era do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, lá no passado. Ele foi ao STF ontem, porque ele é testemunha de defesa do almirante Garnier, o almirante que era o comandante da Marinha no governo Bolsonaro. E ele foi, como eu disse, como testemunha de defesa, para dar depoimento, justamente nesse processo
que Bolsonaro e todos esses outros envolvidos estão aí na questão do golpe de Estado. E aí vejam só, durante a fala dele, ele foi ameaçado de prisão por parte de Alexandre de Moraes, que foi o seguinte: o Alexandre de Moraes reclamou durante o depoimento de Aldo Rebelo, de que ele não estava, né, na reunião lá que o almirante Garnier falou, e na reunião o almirante falou que poderia colocar as tropas à disposição. Segundo Aldo Rebelo, colocar à disposição é uma força de expressão da língua portuguesa. Só que o Alexandre de Moraes disse: como é que o senhor pode dizer o português da sala se o senhor não estava na sala? E aí o Aldo Rebelo retrucou, disse assim, abre aspas, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. Nessa hora, né, a Moraes respondeu, abre aspas, o senhor vai ser preso por desacato se o senhor não se comportar, fecha aspas. E aí vejam só, esse entrevero todo foi entre Alexandre de Moraes, um ministro do STF e um ex-presidente da Câmara de Deputados, Aldo Rebelo, para a gente ver como anda o clima em Brasília. De qualquer modo, ainda teremos cena dos próximos capítulos, sem dúvida nenhuma, mas aí, a conferir, eu volto segunda-feira com mais comentários, se Deus quiser.